Olá, bom dia. Estamos aqui de volta para a nossa atividade de classe, Educação, Sociedade e Trabalho. Né? E nós vamos aprofundar nosso conhecimento sobre funcionalismo na unidade 2 do volume 5 da sua apostila para o funcionário. Né? Então, o que é o funcionalismo? O funcionalismo é uma corrente teórica que ela tem como fundador Émile Durkheim, que viveu entre 1858 e 1971. Qual é a principal tese do Émile Durkheim? Ele diz que os fatores das crises sociais são os aspectos morais e não os econômicos. É interessante a postura de Durkheim na medida em que ele vai entender que a sociedade precisa mais de reflexão do que de dinheiro. Será que isso funciona? Vamos seguir aqui. Características do funcionalismo. A sociedade é comparada com um organismo vivo composto de várias partes que devem funcionar harmoniosamente. O que é esse funcionalismo? Esse funcionalismo é uma estrutura funcional. Ele vai comparar o movimento social com o movimento do corpo humano. Se eu estou bem, se meus órgãos estão todos funcionando bem, então eu estou em harmonia com a minha saúde física, fisiológica. Do mesmo modo a sociedade, se todos os membros, todos os órgãos estiverem funcionando bem, olha aqui, funcionando bem, de funcionalismo, a sociedade também vai estar harmoniosa e funcionando pacificamente. A característica dele, a segunda característica, que é a sociologia, tinha por finalidade não só explicar a sociedade, como também encontrar remédios para a vida social. Veja que tudo na sociedade vai ser relacionado com a saúde física, com o funcionamento físico. Os fatos sociais existem antes do nascimento das pessoas e são por elas assimilados por meio da educação e de outras formas de coerção. Então, olha aqui, eu chamo a atenção para uma coisa: educação e coerção. Ele diz aqui, né, que são assimilados por meio da educação e de outras formas de coerção. Ou seja, a educação também é coerção dentro do contexto social. E aí nós vamos para a característica do materialismo dialético. O materialismo dialético foi concebido por Marx e Engels. Eles observavam a Revolução Industrial e observaram o funcionamento das fábricas. Então ele vai dizer aqui, eles observavam os efeitos da Revolução Industrial na vida econômica dos trabalhadores. Essa é a primeira característica. O materialismo afirma que tudo que está à nossa volta é material. A dialética vê a realidade material composta não por ajustes de harmonia, mas por contradições. Já essa a principal diferença que nós vamos perceber entre o funcionalismo e o materialismo. Enquanto o funcionalismo apela para a harmonia, ele vai dizer que a sociedade tem que trabalhar harmoniosamente, já o materialismo dialético vai dizer que a sociedade ela se põe por contradições, por lutas, tá? O materialismo, ele tem 4 princípios, que é o princípio da totalidade, ou seja, a sociedade é vista como um todo, tudo deve ser analisado. Mudança qualitativa, essas mudanças qualitativas, elas não acontecem de uma hora para outra, elas são um processo evolutivo e paulatino, que se sai de um estágio para outro, até chegar no estágio melhor. E o materialismo dialético, propriamente dito, que vai dizer que a vida humana é pautada pelas condições materiais e econômicas que as pessoas têm para se desenvolver. E o movimento, ou seja, nada está acabado, tudo está o tempo todo se movimentando. Isso nos lembra uma coisinha que nós estudamos lá em Homem, que se chama devir. Lembram disso aqui? Então,
O materialismo dialético, ele tem como característica o eterno devir. Ele está em movimento, as coisas estão sempre acontecendo, sempre se renovando, sempre se reestruturando. Vamos para a atividade. Na primeira questão, exponha com clareza como você vê a sociedade nos tempos atuais. O que mudou? A sociedade está saudável ou está doente? Tem alguma interação aí, professora Ângela? Tem sim. Aqui nós temos diversas, né? Deixa eu mandar um abraço para as meninas. E eu né? mandar um abraço para você, que eu comecei ali, estava tocando a musiquinha baixa, eu não disse que a professora Ângela estava aqui interagindo com a gente. A gente tem o prazer de toda segunda-feira estar interagindo aqui com a professora Ângela. Bem-vinda, minha querida. Nada, que é isso? Então é um prazer estar aqui com todos vocês, né? Tendo esse feedback. Nós vamos mandar um abraço aqui para as meninas, para a Neuza, para a Kélia, Maria Luísa, Fabiana, a Luciane, que sempre estão presentes conosco aqui nessa nossa segunda-feira, nessa em todas, né, professora? Em todas as segunda-feiras a gente está Nós temos diversas interações. Nós temos aqui, eu posso ir lendo aleatoriamente? Pode. Eu lembro daquela que ela falou que a sociedade está doente por conta de ser uma sociedade de consumo, que a gente olhou. Qual é o nome da nossa aluna e da nossa tutora? A aluna Adriane, a tutora Oi, Adriane. Então ela fala assim, doente, Bom nós dia. vivemos em uma sociedade capitalista voltada para o consumo compulsivo e as riquezas continuam. Certo. Aqui ela vai apontar que o capitalismo torna a sociedade doente porque as pessoas consomem em excesso. De fato, isso acarreta problemas para as pessoas, porque nós vamos fazer aquilo, né, que o DK falava, reificar, não é? A pessoa, tornar a pessoa coisa. Não é? E idolatrar os objetos. Veja, nós coisificamos as pessoas. Eu vi uma propaganda há pouco tempo, era de um carro, né? Não, das Casas Bahia. Uma propaganda que coloca música do menino do Jota Quest, que é assim, encontrar alguém que lhe dê amor. Isso. Aí quer dizer, quando você depara, tá lá o rapaz, propaganda da Casa Bahia, aí diz, você também vai ter um encontro. Olha, imagine, quem que vai encontrar? Realmente, Adriane, você tem razão, estamos doentes. Na medida em que eu entrar numa loja, seja que loja for, e eu entender que aquilo me satisfaz mais do que o verdadeiro encontro, esse olhar, né, que a gente troca, essa energia, aí realmente, minha filha, só camisa de força, tá certo? Eu concordo com você. Agora, a gente tem que analisar aqui, o que é que essa sociedade precisa? Aí eu penso que o pensamento de Durkheim é muito bom, na medida em que ele diz que isso não é um problema econômico, mas um problema moral. É isso que eu gostaria de colocar, que eu conversava em off aqui com a professora Ângela. O problema moral da ausência de reflexão. Nós temos que refletir, não é? Se eu quero estar com uma pessoa ou se as coisas que eu tenho estão me satisfazendo. Então, eu tenho que pensar em que medida consumir coisas me proporciona um prazer que está acima da companhia, de um bate-papo com um amigo, de um jantar com uma amiga, de reunir pessoas, de trocar ideias, não é? Então, a gente tem que analisar isso. Eu acho que, nesse sentido, a questão de Durkheim é muito pertinente. Por quê? Porque ele vai dizer que o problema da sociedade não é econômico, mas moral. Valeu! A questão 2. Discuta com seu grupo os tipos de coerção social na sociedade e apresente pontos positivos e pontos negativos. Tem questão aí, querida? Referente a 2, nós não temos. Nós vamos ter 3, 4. Pois é. Vamos fazer as interações aqui do slide. Isso. Bom, aqui quando a gente está falando em tipos de coerção, nós já identificamos que a educação é um modo de coerção. Mas existem vários outros tipos. Nós somos constantemente observados, não é? E nós somos também coagidos a nos comportarmos e a consumirmos. Observe
observe que muitas vezes nós nos sentimos até envergonhadas. Eu não tenho esse problema não, mas às vezes, mas eu já tive colegas que disseram assim, eu tive que comprar uma bolsa de tal valor, porque as minhas alunas chegam lá com bolsa tal, de marca tal. Nossa. E como é que eu, professora, vou ter a bolsa? E eu disse assim, gente, então não vou nem dizer onde é que eu compro a minha, né? Porque eu vou ali no Shopping Blue, no chinês, olha eu fazendo marketing. Mas é verdade. Eu acho que o capitalismo, ele é um sistema extremamente inteligente. E eu tenho que saber me valorizar nesse sistema como pessoa, para fazer com que as pessoas me admirem como pessoa, como ser humano, não pelos objetos que eu possuo. Isso. É claro que se eu posso ter uma coisa melhor, uma coisa adequada, se isso me permite, sem dívida, sem insônia, sem trauma, consumo, ok, faz parte, não é? Todos nós queremos estar bem e nós queremos também parecer bem. O capitalismo, ele funciona assim. Então, ele nesse ponto, ele é positivo. Agora, a gente tem que saber dosar. Em que medida realmente consumir determinadas coisas me é favorável? Eu estou fazendo isso por quê? Para mostrar para os outros que eu posso ou porque isto tem algum benefício para mim? Eu acho que a reflexão, e aí eu volto para o bom e velho do Caime. Acho que a reflexão que deve ser exercida dentro da sociedade. E outro ponto também que a gente tem que discutir aqui é a questão de Marx. Nós vivemos numa sociedade de luta, não é? O capitalismo, ele faz isso. Cada um quer ter mais que o outro. Isso também é doentio. Qual é a necessidade que eu tenho de estar sempre competindo? Né? O que isso traz de benefício para mim? Então, muitos males sociais, eles estão pautados realmente na questão econômica. Mas a solução para esses males que advém deste consumo abusivo de que a Adriane falou, não é? E que está sendo comentado ali por outros colegas nossas, no meu entender, a reflexão. Basta você se perguntar em que medida o que eu estou consumindo realmente me faz bem, realmente é favorável para a minha vida familiar, para a minha vida profissional, para a minha vida social. Veja que você vai fazendo um ciclo se ampliar. Você pergunta primeiro sobre você e depois você vai perguntando sobre os outros. Isso é importantíssimo e isso ajuda você a viver e se conduzir bem nesse sistema que parece tão danoso. A terceira questão, discuta com seus colegas como funciona a teoria funcionalista na nossa sociedade. Tem alguma questão para essa? Professora, aqui nós temos uma enumeração, terceira, Maria Luísa, tutora, né, de PH, através da aluna Maria Matilde, diz que a sociedade está pedindo socorro, encontra-se totalmente abandonada, especialmente nos aspectos ligados à educação, como as questões familiares. Não temos pais preocupados com seus filhos, há distanciamento muito grande entre seus pares. Nesse sentido, há aquilo que do Caime, com sua teoria funcionalista, vai chamar de desarmonia social. Essa falta de investimento na educação, esta presença de trabalho excessivo, não é? Esse consumo, digamos assim, o excesso de encontro virtual, né? O excesso o bombardeio de tecnologia, tudo isso desarmoniza, olha, que é a característica daqui, desarmoniza o tecido social. Né? Então, por quê? Porque a teoria funcionalista, ela funciona, como vai dizer do Caime, como um organismo vivo. Para que esse organismo vivo funcione bem, é necessário que todos os órgãos internos, os órgãos externos, os membros superiores, os inferiores, a cabeça que comanda, os líderes, no caso, tudo isso esteja funcionando perfeitamente bem. Agora, tem que se entender que dentro da sociedade
nós vivemos interagindo com seres livres, que têm livre-arbítrio. E nem toda concepção ela é aceita por todos do mesmo modo. Então, isso vai gerar o conflito, que é o que a gente vai ver posteriormente. Mas aqui, ela funciona, a teoria funcionalista, ela funciona como um organismo vivo dentro da sociedade e ela busca a harmonia social, não é? Você vê, aí a gente voltou para cá, né? Então, as questões foram estas, temos mais? Nós temos a quarta da Luciane, tutora também, que Você fala pode sobre ler? a questão da Bolsa Família, é uma ajuda que o governo dá como assistência a famílias pobres. Creio que isso não resolve a pobreza e sim deveria se oferecer qualificações profissionais através desse benefício. Tem vários programas aí do governo e aí eles têm. Agora eu recomendo, quem tiver condição, ler um livro, Teorias da Justiça, do John Rawls, não é? Para ter um esclarecimento sobre esse processo de inclusão no qual faz parte esse pacote de Bolsa Família. Certo. Tá bom? Certo. Então. E aí nós temos aqui a Neuza que falou assim: professora Noêmia, nós do Polo de Cujubim esperamos ficar com a senhora, ou com a sua presença até o final do curso, viu? Ô, minha querida, muito obrigada. Mande isso para as coordenações, porque de minha parte faço muito gosto em tê-las como parceira, tá bom? Grande beijo. Então, para o momento são essas interações, professora, lembrando também, né, de agradecer a presença das meninas, esse feedback que sempre estão fazendo isso, né, e que é muito importante que nós continuemos assim, né, a Neuza, a Kelly, a Maria Luísa, a Fabiana, a Luciane, então a todos e todas um grande abraço e até a próxima semana. Uma ótima semana a todos e até nosso próximo encontro.